A paz do Senhor Jesus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. E eu quero hoje trazer um estudo que está no livro de Tiago, a epístola de Tiago. Aleluia. O autor, em um cita Tiago como autor dessa carta. O Novo Testamento contém vários personagens com o mesmo nome do autor desta obra, mas apenas 3 são candidatos à autoria deste livro. Tiago, filho de Zebedeu, morreu em 44 depois de Cristo, cedo demais para tê-la escrita. Não há tradições que mencionam Tiago, filho de Alfeu, Marcos 3,18, como seu autor. Resta apenas Tiago, irmão de Jesus, também chamado Tiago o Justo, Marcos 6,3, Atos dos Apóstolos 1,14, 12,17, 15,13, 21,18, 1 Coríntios 15,7, Gálatas 2,9, 12, do 9 ao 12. Esse Tiago é identificado como irmão de Jesus em Mateus 13,55, Marcos 6,3 e Gálatas 1,19. Apesar de não ter sido seguidor de Cristo durante o seu ministério terreno, João 7, do 3 ao 5, uma aparição de Jesus ressurreto convenceu Tiago de que ele realmente era o Cristo. Atos dos Apóstolos 1,14, 1 Coríntios 15,7. Mais tarde, Tiago liderou a igreja de Jerusalém, Gálatas 2, 9 ao 12, excedendo grande influência ali. Atos dos Apóstolos 1,14, 12, 17, 15, 13, 21, 18, 1 Coríntios 15, 7 e Gálatas 2, do 9 ao 12. No contexto histórico, Tiago provavelmente escreveu entre 48 e 52 depois de Cristo, mas a carta não possui evidências que aponte para uma data mais precisa. A morte de Tiago em 62 ou 66 depois de Cristo indica que a carta foi escrita antes desta data. Semelhantemente com a tradição do Evangelho e temas paulinos são sugestivos. Se o Evangelho de Marcos foi escrito por volta de 65 depois de Cristo e há tempo suficiente para os eventos de Atos 15 e 21 terem ocorrido entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, o mais provável é que a carta tenha sido escrita entre 48 e 52 depois de Cristo, A referência às 12 tribos que estão dispersas no exterior, sugere que a carta foi escrita para judeus cristãos vivendo na Palestina e seus arredores. Tiago era líder da igreja de Jerusalém, portanto, é provável que seus destinatários vivessem naquela região, inclusive na Antioquia. A referência à sinagoga, assembleia, em 2:2, também sugere que o público-alvo de Tiago eram os judeus cristãos. As referências às circunstâncias que ele vivia, exemplo, opressão por proprietários de terras ricos, que está em 5, do 1 ao 6, se encaixam em igrejas de qualquer parte do Império Romano. Todavia, a ordem semítica das palavras, as citações das Septuaginta, e a dependência geral dos estenógrafos da tradição da sabedoria judaica sugerem um público específico judeu-cristão. A mensagem e propósito. Tiago é uma carta geral e, portanto, foi escrito para um grande público, judeus cristãos, e não para um grupo específico, por exemplo, apenas os cristãos de Efésio. Há uma
preocupação evidente em tratar de dificuldades internas e extremas enfrentadas pela congregação dos judeus cristãos. Externamente, eles estavam enfrentando tentações, uma espécie, toda sorte de opressão por parte de proprietários de terra ricos. A opressão não parece ter sido da natureza religiosa. Internamente, a disserção aparentemente vinha da falta de domínio próprio. 13 ao 17, da falta de falar sem pensar e de falsas doutrinas que estavam levantando a uma compreensão errada do que é verdadeira religião. do 19 ao 27, 2 do 1 ao 4, 3 do 1 ao 8, de favoritismo para com os ricos, 2 do 1 ao 13, de ambições egoístas que levavam a assassinatos e contendas, 4 do 1 ao 12. Tiago lidou com esses problemas, principalmente aplicando princípios definidos pela tradição da sabedoria do Antigo Testamento. As soluções por ele citadas refletem a sabedoria do alto, que vem do Pai das luzes, Pai das luzes, em 1,17, o qual concede sabedoria generosamente a quem pede. É preciso sabedoria para falar de maneira adequada no culto e para escolher quem deve ensinar a igreja. Capítulo 1, versículo 19 ao 27, no 3, do 1 ao 8. Ela também é necessária para evitar conflitos internos que causam divisões nas igrejas. 3, do 13 ao 18, 4, do 1 ao 12. O tema da fé em ação também é importante. Capítulo 1, do 19 ao 27, 2, do 14 ao 26. Neste aspecto, Tiago provou que a fé que não se manifesta em boas obras, não serve para nada. Tiago provou que a fé que não se manifesta em boas obras não serve para nada. Outro assunto da carta é a ética, principalmente a justiça social. Capítulo 2, do 1 ao 13, o 4, do 1 ao 12, o 5, do 1 ao 12. Contribuição à Bíblia, Tiago nos chama continuamente à obediência à lei de Deus. Em momento algum ele menciona a lei cerimonial, mas somente a lei moral. Embora alguns achem que Tiago discorda de Paulo quanto à relação do cristão com a lei, a verdade é que ambos se encaixam, dando-nos um sólido entendimento da lei do Antigo Testamento. Paulo mostrou aos cristãos que Jesus cumpriu as exigências da lei, nos trazendo salvação. Tiago lhes mostrou que a obediência aos padrões morais de Deus é um indicativo de fé viva. Isto é uma fé vivida no mesmo passo que aquele que cumpriu as exigências do Antigo Testamento. Alguns preferem simplificar demais as distinções entre o Antigo e o Novo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento se baseia em obras e o Novo Testamento em fé. Mas Tiago une os dois testamentos e mostra que fé e obra estão totalmente relacionadas no Antigo Pacto como no Novo. A estrutura do livro, Embora apenas a saudação se encaixe no formato grego antigo de carta, exemplificando nas cartas de Paulo, especialmente em Gálatas, Tiago é uma carta. A saudação identifica o autor como Tiago, possui um título indicando a fonte de sua autoridade, servo de Deus e do Senhor Jesus. Cita os destinatários, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, e envia saudações em As cartas costumavam ser um meio de instigar os destinatários a mudar de comportamento ou convicção com base na palavra e orientação autorizada do remetente. A carta de Tiago é comparada à literatura
e de sabedoria do Antigo Testamento. Embora haja elementos de sabedoria em Tiago, como a comparação da sabedoria do mundo com as sabedorias que vêm de Deus, a carta também contém exortações e elementos proféticos, não características da literatura de sabedoria. O esboço do livro diz assim: saudações em 1:1, 2, sobrevivência às provações e tentações, do 1, do 2 ao 18, enfrentando provações, do 1, capítulo 1, do 2 ao 12, B, Deus e a tentação, 1, do 13 ao 15, boas dádivas de Deus, 1, do 16 ao 18, 3, a verdadeira religião, 1, do 19 e 2, 26, perdão, né? Mostra a maturidade de caráter em 1, 19 e 21, coloca a fé em ação em 1, 22 ao 27, rejeita a parcialidade e favoritismo, 2, do 1 ao 13, prática boas obras, 2, do 14 ao 26, a necessidade de mestres sábios, 3, do 1 ao 18, mestre e o domínio da língua, 3, do 1 ao 12, mestre e a sabedoria do alto, 3, do 13 ao 18, paz com Deus e com os outros, 4, do 1 ao 17, orgulho e humildade, 4, do 1 ao 12, nossa vontade e a vontade de Deus, 4, do 13 ao 17, disciplina na vida cristã, capítulo 5, do 1 ao 20, os perigos das riquezas, 5, do 1 ao 6, perseverar em meio às provações, 5, do 7 ao 11, evitar juramentos, 5, 12, buscar a Deus em oração, 5, do 13 ao 18, ministrar aos desviados, 5, do 19 ao 20, né? A carta começa assim: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Meus irmãos, conte toda alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disso, que a prova da vossa fé opera a paciência, que a paciência, no entanto, realiza sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida, mas peça-a com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos, mas alegra-se se o irmão de baixa posição social na sua exaltação. Porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ele passará, porque o sol nasce com um calor ardente e a erva seca, e sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade,
para que fosse como primícias de suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra, e não ouvintes, apenas enganando vós a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural em um espelho, porque ele contempla-se a si mesmo e segue seu caminho, e logo se esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia sua língua, antes engana a seu próprio coração. A religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. É forte, meu irmão. Não é mesmo, né? Continuação da carta de Tiago, da epístola de Tiago, no capítulo 2, ele diz assim: meus irmãos, não tenham a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, com acepção de pessoas, porque se vier a vossa assembleia um homem com um anel de ouro, em bons trajes, e entrar também um homem pobre, com vestes imundas, mostrar respeito ao que veste bons trajes, e lhe dissertes: assenta tu aqui em pé em um bom lugar, e disseste ao pobre: fica tu em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, não estáis sendo parciais entre vós mesmos, e não vos tornaste juízo de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam? Mas vós desprezaste o pobre, não vos oprime os homens ricos, e não vos levem os bancos dos réus. Porventura não blasfemam eles o nome digno pelo qual fossem chamados? Se cumprides a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, é transgressor da lei. Assim falai e assim procedei como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Se uma irmã ou um irmão estiveres nus, carente do alimento diário, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé: se não tiveres as obras, é morta em si mesmo.
Porquanto o homem pode dizer: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? Tu crês que há um só Deus, faz bem, os demônios também creem e tremem. Porém, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras? Quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar, veja que a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E a Escritura cumpriu-se, a qual diz: Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. Vede, então, como que pelas obras o homem é justificado, e não pela fé somente? E de igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Continuando, né? O capítulo 3 diz assim: meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavras, este é um homem perfeito e capaz também de refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos para que possam nos obedecer e dirigirmos todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora sendo tão grandes e levados ao impetuoso vento, são dirigidos como um leme bem pequeno por aquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja com grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é dominado pela humanidade. É domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não contém que essas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria? Mas, se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis nem mintas contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica, porque onde há inveja e contenda, ali há confusão e toda a obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil e fácil de saber, invocada, cheia de misericórdia e de todos os bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E o fruto da justiça é semelhante na paz daqueles que praticam a paz.
De onde vêm as guerras? No capítulo 4, estamos em Epístola de Tiago, no capítulo 4, diz assim: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura, não vem disso das concupiscências que guerreiam os nossos membros, cobiçais e nada tens, matais e desprezais, matais e desejais ter, e não podeis obter, combateis e guerreais, e nada tens, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedes mal, para consumirdes os vossos deleites. Adúlteros e adúlteros, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pensai vós que a Escritura diz em vão: olha, o Espírito que em nós habita tem ciúme, antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos, e lamentais e chorais. Convertei-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Não fareis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal do seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és um cumpridor da lei, mas juiz. Há um legislador que é capaz de salvar e destruir. Quem és tu, porém, que julgas a outro? E agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos e venderemos, e teremos um ganho, porque vós não sabeis o que trará o amanhã. Porquanto o que é a vossa vida? Apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que deves dizer: se o Senhor quiser, havemos de viver, e faremos isso ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções, todas esta glória é maligna. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. No capítulo 5 diz assim: ide, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que hão de vir sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas por traça. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerás a vossa carne como se fosse roubo. Amontoaste tesouros para os últimos dias. Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retirado por fraude, clama, e os clamores daqueles que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor Sabato. Viveste em prazer sobre a terra, e vós deleitastes. Nutriste os vossos corações com um dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Sede, pois, paciente, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e o aguarda com longa paciência, até que recebe a chuva temporã e seródia. Sede, pois, também paciente, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixe uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juízo que está morno. Tomai os meus irmãos, os profetas, que falaram em nome do Senhor, por exemplo de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. Ouviste sobre a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de
terna misericórdia. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelos céus, nem pela terra, nem faças qualquer outro juramento, mas que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não, para que não caias em condenação. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciões da igreja e ore sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que possam ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente, pedindo que não chorasse, que não chovesse, e não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba ele que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Né? Vamos nos joelhar aqui, vamos fazer uma oração, né? Um clamor, Senhor, meu Deus, Pai querido, Jesus, intercede, Deus, clamamos a Ti, Senhor, perdoa minhas falhas, meus erros, meus pecados, Senhor, intercede, Deus, eu clamo a Ti, Senhor, vai alcançando, vai operando, vai transformando, Senhor, Pai, visita meu coração, leva por caminhos retos, caminhos de salvação, Senhor, eu peço a Ti, Jesus, realiza, Deus, o maior desejo do meu coração, o desejo de entrar no céu e abraçar Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, vai quebrando correntes, Senhor, dá sabedoria, Deus, abre o entendimento, Senhor, dá discernimento, Senhor, Pai querido, eu peço pelos dons, Senhor, intercede, Deus, intercede, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus queridos, estamos aqui com o livro de Tiago, a carta de Tiago, né? A carta, só um breve comentário, né? Primeiro ele fala sobre a saudação, acerca das provas e tentações, nós lemos todo o livro, né? Sobre a prática da palavra de Deus, a condenação de fazer acepções de pessoas, no capítulo 2, a fé sem obra para nada aproveita, sobre o tropeço na palavra, ele fala sobre a sabedoria que vem do alto, devemos resistir às paixões, à fabilidade dos projetos humanos, condenação dos ricos opressores, exortação à paciência acerca do juramento, da oração, da conversão dos pecadores. Né? E esse versículo aqui, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Né? No capítulo 5, versículo 17, diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Né? Assim que eu comecei, até hoje eu tenho conversado com muita gente, feito visitas, e sempre há uma palavra que a pessoa está, eu estou afastado do caminho do Senhor. Quando eu comecei minha caminhada, fazendo visitas, no começo da minha caminhada, 13 anos atrás, muita gente falava assim, não se deve visitar crentes, não vai, ele é conhecedor, ele sente, ele vem. E eu ia em muitas casas e conversava com muita gente que era afastado do caminho do Senhor. E um dia eu ajoelhei, eu orei, eu falei, Deus, por que as pessoas falam que a gente não deve ir atrás de pessoas afastadas, né?
Me dá uma palavra. Aí eu tirei essa palavra. Saiba que aquele que fizer converter do erro o seu irmão pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Falei, Jesus, né? Glória a Deus. Agradecer a Deus, né? Aqui nós oramos, né? Nesse estudo, não é pequeno, né? Porque o meu professor de teologia, né, do curso superior, né? Pela misericórdia de Deus, eu estou terminando o superior de teologia. E meu professor faleceu em novembro. Tem até um vídeo quando eu falei, né, do velório dele, da morte e tudo, né, o apóstolo Luiz Carlos Martinez. E ele falava assim, estudo. Quando eu convidava ele para vir na igreja, trazia um estudo sobre algum tema, né, e ele trouxe muitos temas aqui, né, sobre casamento, sobre maldição. Sempre ele vinha, ele trazia um tema. Ele falou, olha, não me vem com pouco tempo, estudo tem que ter bastante tempo, né? Então, quero agradecer você, ficou um vídeo um pouco longo, mas assiste todo ele, né? Todo ele fala de Tiago. Eu tenho sido incomodado há dias que eu estou lendo, orando sobre a carta de Tiago. E eu peço a Deus que o Senhor venha nos dar sabedoria, né? Que o Senhor venha despertar o arrependimento em nós. É uma carta que fala muito conosco, né? É uma resposta de Deus para que, né? Ele falou muitos temas ali na carta, né? Que principalmente é o arrependimento, né? E eu quero agradecer você que é novo no canal, né? Você que é novo por aqui, se inscreva, ajude nós a fazer o ID de Jesus, né? Aqui nesse lugar vai aparecer a marca d'água, clique em cima e se inscreva no canal, né? Você que já é inscrito, você é especial para nós, sinta abraçado pelo Espírito Santo. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe. Marca nos comentários, você que precisa de oração, marca para nós estar orando por você. Eu peço também que nós venhamos levantar um clamor. Nós estamos orando, né, pelo presidente, pela nação, pela cidade de Bauru, pelo Brasil, né? Estamos clamando ao Senhor por avivamento, né? E eu peço que você apresente a minha vida e a minha família em oração, pois eu sou carente de oração. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe, né? Um grande abraço, você é especial para nós, você é muito importante para o canal, você é especial para Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe, amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, amém? Fica com Deus.